Hoje a gente vive a geração da opinião, mas o fato de nós sermos uma geração de jovens que têm direito à opinião e querem exercer esse direito o tempo inteiro também gera a geração da inconsequência, porque ao mesmo tempo que nós queremos ter muita opinião, nós não queremos assumir as consequências dessa opinião. Essa opinião que nós queremos ter o tempo todo e a respeito de todos os assuntos, muitas vezes nos coloca numa posição de julgamento. E é sobre isso que o capítulo 10 de Gênesis nos mostra um pouco sobre a consequência de quando a nossa opinião se torna um julgamento. Quando a gente volta um pouquinho no capítulo 9, no final, a gente vê Cã tomando uma atitude errada contra seu pai. E nesse momento em que ele toma essa atitude baseada naquilo que ele tinha como opinião de certo ou errado, naquele momento ele não considera algumas coisas. Primeiro, ele não considera que Noé era seu pai, era uma autoridade sobre ele. Segundo, ele não considera o passado de Noé, a construção toda, tudo o que Noé fez por sua família, o legado que ele estava deixando para os seus filhos e aquilo que Noé tinha feito pessoalmente por Cã, seu filho, porque Cã não estaria vivo se não fosse Noé ser visto por Deus como um homem justo e íntegro. E a terceira coisa que Cã não considera nessa história toda é que a Bíblia diz que Noé era um homem que andava com Deus. E aí então, nesse momento, Cã toma uma atitude errada com seu pai, que aqui no capítulo 10 vai se transformar em uma sentença, em uma maldição. Nós vemos em toda a história da Bíblia muitos momentos em que homens que andavam com Deus mudaram o curso da vida, mudaram muitas coisas na realidade, na natureza, até através de uma palavra. Nós vemos o sol retrocedendo através da palavra de um profeta, nós vemos a chuva parando e a chuva voltando através da palavra de um profeta. Então, essas eram palavras de homens que andavam com Deus, e isso a gente vê que aquele que anda com Deus tem muito poder naquilo que diz. Esse poder se reflete aqui no capítulo 10, quando Noé vai dar a bênção a seus filhos. Quando ele vai dar a bênção a Sem, ele diz: bendito seja o Deus de Sem. Ou seja, ele coloca a bênção que ele está dando ao seu filho Sem associada à fidelidade de Sem a Deus ou não, porque a bênção não estava em Sem, a bênção estava no Deus de Sem. Então ele coloca uma bênção sobre o filho dele, mas coloca essa bênção atrelada à fidelidade a Deus. E aí no momento em que Noé se dirige a Cã, Noé coloca uma maldição sobre Cã, uma sentença sobre a atitude que Cã teve, baseado na opinião dele daquilo que era certo ou errado, no momento em que ele decidiu julgar o seu pai. O resultado da palavra de Noé sobre Sem é o que nós vemos, que toda vez que o povo de Israel se distancia de Deus, o povo sofre, porque é o povo de Sem se distanciando do Deus de Sem. Agora, o resultado da palavra que Noé lança sobre Cã, nós também vemos até os dias de hoje, porque grande parte dos inimigos do povo de Israel são descendentes de Cã. Ou seja, uma atitude de Cã, baseado numa opinião de Cã do que era certo ou errado, gerou para ele uma consequência que reverbera até hoje. Nisso, nós precisamos hoje pensar bastante nessa geração que nós vivemos, uma geração cheia de opinião, cheia de vontades, e quando nós formos tomar partido de algo a respeito das nossas vontades e das nossas opiniões, nós devemos primeiro considerar as consequências da opinião que nós queremos dar ou da atitude que nós queremos tomar, porque as opiniões, elas fazem barulho na hora, mas as consequências dessas opiniões reverberam muitas vezes por gerações.